Aleluia. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 4, verso 1. O tema dessa noite é: devolvo o meu discurso agora. E quando eu contar até 3, você vai falar como quem tem raiva. Raiva é bom. O ruim é quando você usa errada. Quando eu tenho raiva do pecado, eu bato para cima do Espírito Santo para ser cheio dele. Quando eu tenho indignação, como Neemias ficou indignado, eu não aceito Jerusalém destruída. Deus o levantou governador daquela nação. Então, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão e vai dizer que você quer que seja devolvido o discurso que você vai ouvir. Ele tem que estar na sua boca e não na boca de quem está aqui nesse texto. Você vai fazer isso agora sem entender, e no final você vai fazer entendendo, e eu vou ver qual será ou serão os decibéis do teu grito: devolva o meu discurso agora. Amém? 1, 2, 3 e... agora! Vamos lá! E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha... Só um momentinho. Feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Verso 9: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30 homens de pé. Queridos, essa palavra veio em um devocional em 2013. E quando eu estava fazendo o meu devocional, eu lendo esse texto, quando o verso 9 saltou à minha leitura devocional, e eu li até o verso 10, claro que eu li depois os outros, mas esses 2 versos produziram em mim raiva. O Espírito Santo permitiu uma indignação violenta entrar em mim. E aí veio uma pergunta: por que este verso 9 e 10? Por que este discurso está na boca do inimigo? Um discurso que fez homens que estavam decretando a sua derrota,
mesmo tendo tido uma primeira vitória na batalha, matando 4.000 pessoas, soldados de Israel, agora esse povo que estava com medo, esse povo que estava desesperado, me aparece um homem com um discurso que muda a história daquela guerra, e eles vencem e destroem mais de 30.000 homens de Israel, tomam a arca da aliança e matam os sacerdotes Hofni e Finéias, filhos de Eli. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Deus! Saltou da minha boca essa palavra de indignação. Eu estava no meu gabinete, o Espírito Santo está me lembrando aqui agora, eu estava no meu gabinete, quando a igreja era lá no Imbuí. E eu falei, Senhor, esse discurso não pode estar na boca desse homem. E eu tomei um susto, falei, que é isso? O que eu fiz? Tipo, Deus, perdoa. E aí o Senhor começou a fluir. Quem eram os filisteus? Porque essa voz de guerra, essa voz profética foi bradada dentro do arraial dos filisteus. Quem eram eles? A história chama os filisteus de povos do mar. Eles são mencionados nos textos egípcios desde Ramsés III até o tempo dos juízes de Israel. Os filisteus, eles tinham se estabelecido ao longo das praias do sul de Canaã, numa associação de 5 cidades, conforme está na Bíblia em Juízes. Os filisteus, eles tentavam frequentemente expandir seus territórios, destruindo o povo de Israel. E nos tempos de Samuel, da monarquia inicial, dos tempos de Saul, eles estavam em conflitos diretos com Israel na região norte e leste. Eles tinham um desejo enorme de expandir territórios. E para isso eles encontravam querendo a terra que Deus deu ao seu povo. E no meio de uma dessas guerras, algo acontece. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que naquela guerra, nós vamos parafrasear esse momento para um momento de imersão no MDA, de uma ferramenta, de uma estrutura de célula, de discipulado. E Israel estava tendo um processo de transição. Toda transição é dolorida. Toda transição precisa de um coração prostrado em Deus, de um desejo de estar aberto para a mudança, de um desejo de pedir a Deus para ser mais manso e humilde, porque transição muitas vezes bate e mostra que temos orgulho. O orgulho do passado, orgulho de conquistas, e muitas vezes são essas situações que nos dificultam a enxergar o futuro. Como eu falei ontem, um professor do século XVIII, por mais inteligente que ele fosse, ele não ia conseguir dar aula em nossas escolas e faculdades devido à modernidade do processo pedagógico e educacional. Não adianta a gente ficar dizendo, que o apóstolo Paulo tinha que estar aqui, que Charles Finney tinha que estar aqui, porque eles não iam ter a facilidade de viver e de revelar Jesus no contexto que nós estamos. Então essa é a nossa época, essa é a nossa vez. Nós somos a geração que Deus escolheu para avançar o reino de Deus. Mas nós temos que estar abertos para mudanças. No começo do texto que eu li para você, a Bíblia diz que a palavra de Samuel veio a todo Israel. Diga comigo, a palavra saiu dos lábios de Samuel. Não precisa gaguejar igual eu não, porque eu troquei Israel com Samuel. A palavra saiu dos lábios de Samuel. Estava acontecendo uma transição no reino. Estava acontecendo uma transição de liderança. E Samuel já estava liberando voz profética sobre a nação. E agora, quando eles estão na guerra e eles perdem a primeira batalha, os anciãos, quem são os anciãos? Pessoas mais antigas, pessoas que se comunicaram com o odre antigo e que agora precisam entender que o odre precisa ser renovado para que recebam um vinho novo. E esses homens, o que eles fazem? Eles fazem o que eles aprenderam, isso não é errado. Mas aí eles falam assim, por favor, vão lá em Siló, porque ainda não era Jerusalém a capital de Israel, não era Jerusalém o centro de adoração, era Siló. Vão lá e pede ao sacerdote, peça para Eli trazer a arca.
E Eli, você conhece a história, Eli foi um sacerdote que foi omisso diante de Deus, omisso na educação dos filhos, não discipulou, não confrontou. Discipulado produz verdades em amor. Muitas vezes eu tenho que falar verdades em amor, mas que confrontam o Fábio, que confrontam o Otávio, que confrontam o Gabriel. Muitas vezes eu vejo eles ficando meio panicados comigo, porque é um momento que eu estou em amor, mas estou produzindo, às vezes, até uma ferida, mas para que traga cura, para que traga crescimento. Assim é na minha vida também. Só que Eli não ouviu Deus, não ouviu os profetas que Deus mandou dizendo: olha, confronta teus filhos, estão fazendo coisa errada. Trata o erro deles. Ame, mas quem ama cuida, quem cuida ama. E nós não podemos tapar o sol com a peneira. No discipulado, quero te falar com muito amor, mas olha, assim diz o Senhor. E Eli, mesmo ouvindo Deus pelos profetas, e os seus filhos profanavam o templo, seus filhos profanavam a célula daquela época, eles roubavam da oferta, eles tinham relacionamentos promíscuos com mulheres, eles fizeram coisas que não agradaram o Senhor. E Deus levanta Samuel. E agora Samuel já está se movendo em autoridade, não apenas ungido, mas se movendo em autoridade. Existe o tempo da unção, mas uma unção que está liberada, mas ainda não autorizada para se mover. Para que a unção seja autorizada a se mover, é necessário a autoridade de Deus ativar você. Você sempre precisa ter uma autoridade que ative a unção que está em você. Desculpa. Isso aqui foi a paçoca. Eu sou fã de paçoca. Mas elas ficam lá dentro, escondidas, e daqui a pouco elas se revelam. Mas eles esqueceram que a palavra estava sobre Samuel. E eles disseram: procura Eli. Não adianta você querer viver a novidade, você estabelecer algo que Deus está trazendo, o MDA, se você não estiver aberto à mudança, se você não estiver aberto a buscar fontes que produzam esta novidade, que propiciem o odre, a estrutura ministerial, a estrutura da sua mente líder, para você poder dizer que esse vinho novo, o Espírito Santo, essa revelação, tudo está na Bíblia, mas muitas vezes parece que você leu e não sabia que estava lá. Eles não buscaram a novidade. Não novidade de moda, mas o tempo que o reino revela uma nova faceta. Exemplo, quem está comigo dá glória a Deus. Vou acelerar. Josué chegou na porta de Jericó. E aí Deus puxa a espada, lança canhão de pedra, porque Josué era guerreiro nato. Josué era muito mais guerreiro do que Moisés. Moisés era homem de governo, homem de monte. Josué se tornou um homem de governo de monte, mas ele era homem de guerra. Ele era discípulo guerreiro. Ele era tão guerreiro que quando o Senhor aparece para ele, lembra? A teofania, a aparição de Deus, o príncipe do Senhor dos Exércitos aparece, ele puxa a espada para Deus, ele puxa a espada para Jesus. Ele fala: você é dos nossos ou é contra a gente? Vai cair na faca, meu irmão. Imagina. Aí o Senhor fala: eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. Aí Josué se joga no chão, se treme todo. E o Senhor diz: eu vou contigo nessa guerra. Mas chegou lá na muralha, Deus falou assim: você vai dar uma volta com o povo, os sacerdotes, a água, paranã. E imagina Josué: não, Deus, o Senhor não me ensinou a guerrear, tudo é na guerra. Mas você vai guerrear agora de uma nova maneira. Tá bom. Primeiro dia, segundo dia, ainda a carne gritando, no quarto já aceitou, no quinto já está legal, no sexto já está super adaptado, no sétimo, Ctrl+C, Ctrl+V. Chega no sétimo dia, Deus diz: você não vai fazer assim. Não, o Senhor não vai mudar de novo. Você vai dar 7 voltas em um dia. E depois vocês vão gritar e tocar trombeta. E a muralha cairá. Ei! Você está adaptado a um Deus numa caixinha? Deus não está nessa caixinha, querido. Deus se move como Deus sempre. E aí, eles não se moveram como o reino estava se movendo. E aí, o que ele faz? Paternalismo, não paternidade. Diga bem alto: paternidade é diferente de paternalismo.
Paternalismo, querido, é a promoção sem honra de filhos. Paternidade é o pai que treina, que faz o filho sentir dor para crescer. É a águia que dá o tapa no filhote para voar do despenhadeiro, para aprender a voar e alcançar níveis maiores que ela. O paternalismo fez Eli levar quem para a guerra? Hofni e Finéias. Homens que não estavam com um coração no Senhor. Não adianta você colocar pessoas para carregar a visão, a arca, aquilo que Deus está gerando de novo na tua história, no teu ministério, numa liderança de célula, num supervisor de área, de distrito, de estratégias evangelísticas como Filho da Paz, Natanael, GE, discipulado 1 a 1, não adianta imersão, não adianta conferência regional, estadual, nacional, internacional, se nós não estivermos no altar de Deus dizendo, muda o meu coração. Alinha o meu espírito ao mover, ao sopro, ao vento do Espírito Santo. Jesus foi bem claro, aos filhos serão como uma folha. O vento vem, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas vai. Os caras chegaram com uma estratégia, mas sem autoridade. Estratégia, quem não tem coração, é apenas uma ferramenta de crescimento. Mas o MDA é muito mais do que uma ferramenta de crescimento. É uma ferramenta que nos leva a produzir um coração do pastor Jesus. Um coração que ama, um coração que cuida, mas acima de tudo, um coração dependente da vontade do Abba Pai. Jesus disse, seja feita a tua e não a minha. Muitas vezes nessa caminhada você vai fazer coisas contra a tua vontade. Lavar pé de pessoas, não desistir. Ir atrás de um desviado profissional é contra a regra, querido. Porque na regra, você não, eu vou falar de mim que é muito mais fácil, show de bola. Era orações como, Senhor, chacoalha a figueira, para que os figos podres, os frutos podres caiam. Senhor, tira essas pessoas que são pedras de tropeço para que a tua obra avance. Saiu 2, vem 18, é igual um pacote de biscoito. Eu tive que ir no altar do Senhor e pedir perdão para toda a ágape e dizer, irmãos, a partir de hoje, a única pessoa que eu quero que saia desta igreja é Satanás e os seus demônios. Pessoas saem. Não vou ser romântico, super romântico ativar. Mas não por uma motivação da liderança, mas por um desejo do coração. E nós estamos lutando. E quando erramos, pedimos perdão. Não tem jeito, a gente ora. E se volta, amamos e cuidamos. Mas quem está carregando a arca? Pessoas que não tinham compromisso com Deus. Em meio a isso, eu quero te trazer um ambiente. No ambiente da guerra, porque é uma guerra de mudança, transição é uma guerra para conquistar. Ninguém se desperta para a transição porque está tudo bem. Vamos ser sinceros, amém? Aleluia. Deus permite você ver uma realidade de igreja, uma realidade de ministério, que você vai falar assim, não está de acordo. Deus começa a dizer, eu tenho mais, não é assim. E você começa a dizer, Deus, então me ajuda. E aí Deus vai trazendo pessoas e conectando você aquilo que Ele tem para a tua igreja, para o teu ministério local. Agora, nessa guerra, o que acontece? Diga comigo, vozes inesperadas. Um pouquinho mais forte. Os filisteus estavam comemorando, vencemos 4.000, banana para você, povo de Israel, sai daqui, batendo no escudo, e os caras saindo tudo triste. O inimigo estava lá comemorando. Daqui a pouco a Bíblia diz que quando o arraial de Israel na guerra viu chegar a arca, os toques das trombetas, Hofni e Finéias, cheio de pose, carregando a arca, e os anciãos olharam e falaram assim, o Deus veio Ele mesmo guerrear conosco. Os caras começaram a bradar, começaram a gritar, foram tomados de fé, que a Bíblia diz que o chão tremeu. Igual aquele negócio do filme dos 300, que os caras estão lá e o chão começa a tremer e a lança começa de tão forte que eram os passos dos milhares do inimigo.
Quando os filisteus ouvem aquele barulho, eles falam assim: ei, que barulho é esse no arraial que perdeu 4.000 soldados? Era para ser barulho de choro, era para ser barulho de luto. E eles estão gritando, estão felizes, estão dando glória, estão lá dando terra, estão cantando. O que aconteceu? Aí o espia dos filisteus volta. Lascou em banda, velho. Vai morrer todo mundo. Pega a foto aí, meu irmão, e dá beijo na foto, que tu não vai ver mais mulher e filho. Vai ficar, ninguém volta para a terra nossa. Por quê? Porque a arca do Deus de Israel chegou no arraial deles. Os caras começaram a chorar, começaram a bater perna. O Deus de Israel, Deus que venceu o Egito, está entre eles. Agora o próprio Deus veio guerrear. A gente mata 4.000 homens, mas matar esse Deus não... Situação de vozes inesperadas. Eu preciso tratar você na tua transição. Como você tem lidado com as vozes inesperadas no teu ministério? Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa se mover diferente. Quer ver uma coisa? Pisaram no teu calo. Qual é a primeira reação que você faz? Não dá uma de santarrão super crente ativar, não. Você vai dar um grito: ei, doeu, pô, pera aí. São reações inesperadas. Mas você não está num ambiente inesperado. Você está num ambiente de transição, de decisão, de melhoria, de avançar o reino, de trabalhar uma igreja de pessoas que fluem o pastoral, que flui o evangelístico, pessoas que vão ganhar e cuidar bem de pessoas, líderes nascendo, ovelha sadia que dá cria. Você está num ambiente, você está numa imersão, você já está querendo, uns mais, outros ainda no namoro, mas a grande maioria aqui já está na fase de casamento, aleluia. O que acontece? Obrigado. Vozes inesperadas. Vozes que às vezes é dentro do seu próprio arraial. Vozes que pode ser dentro da sua liderança. Vozes que pode ser dentro de você. Não vai dar certo, não vai conseguir. Eles não vão querer. Não vai dar certo. Outros tentaram e não conseguiram. Como você tem reagido às vozes inesperadas? Diga com o querido que está aí do seu lado: reaja como aquele filisteu. Davi também reagiu contra a voz inesperada. Quando Davi foi conquistar a terra de Jerusalém, ele encontrou com um povo que ainda estava lá, os jebuseus. E os jebuseus zombaram de Davi. Falou: Davi, lá de cima da muralha deles, lá do palácio, falou: para você, para o seu exército, eu vou botar os meus bárbaros, meus ogros, que eles são como cego e aleijado. Eles são estranhos. Ei. Ai. Oi. E aí os jebuseus E aí os jebuseus zombaram de Davi. O que é que Davi fez? Agiu diferente. Pegou aquela voz inesperada e encheu o coração dos seus liderados de fé e esperança. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Disseram que não ia dar certo. Disseram que vocês não conseguem vencer nem os aleijados e cegos do exército deles, tão fortes que eles são. Mas eu quero dizer que Deus é com você. Eu quero dizer que você é top, que você vai vencer. Eu quero dizer que eu confio em você, que Deus te levantou. Davi encheu a bola dos seus liderados. Os caras ficaram cheios de fé e falaram: o que a gente tem que fazer, Davi? Fazer mais inesperado do que eles fizeram. Aí Davi disse: vocês têm que entrar num córrego, nadando, entrar lá no meio da fortaleza deles, sair lá na nascente desse rio, e aí nós vamos surpreender o inimigo, vamos vencer. Quem é comigo, vamos embora. Os caras entraram e venceram. Quando a voz inesperada vem, uma situação inesperada, você não pode ceder logo de primeira. Faça diferente. Tome uma decisão de continuar naquilo que Deus te deu. Retroceder é necessário, retroceda.
Mas retroceder não significa derrota, significa alinhar a rota. Aleluia. Mas persevera no que Deus te deu. Persevera no chamado que Deus deu. Persevera na célula. Persevera no discipulado. Quantas vezes nesses 6 anos vieram vozes inesperadas para querer parar? Quantas vezes no discipulado com Anderson ele veio ministrado por vozes estranhas, por vozes inesperadas, e eu dizia: continua, Deus é contigo, você vai ver, Deus vai surpreender, e ele continuou, e Deus tem dado vitória. Por que você ainda está agindo parecendo que é igual às pessoas do mundo? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem um Deus criativo dentro de você, você tem um Deus que na palavra diz que Ele traz à existência o que não existe. Ano passado, nós tivemos uma luta muito grande lá na igreja, um vento violento das trevas bateu. Saiu um monte de gente falando mal de mim, um fofocaiado, uma confusão. Meus filhos direto querendo puxar a espada. Fábio mesmo era um desses, parecia um Abisai. Eu, calma, segura daqui, segura de lá. Não pode fazer isso com meu pai, eu segura. E aí Deus falou: arruma a casa, porque no segundo semestre você vai ter a maior colheita desse ministério. No dia 31 de dezembro, a batalha era tão grande que quando eu entrei na igreja, as pessoas ficavam igual raio-x para me medir, para ver se eu estava com raiva, se eu ia pregar na carne. E eu disse assim: alma, eu vou te apertar, vou te sufocar, alma. Você não tem oxigênio de mágoa aqui dentro, não. Espírito Santo, flua em mim. Eu já cantar outra música errada aqui, não tem nada a ver. E eu falei: Espírito Santo, vai na frente, Senhor. Prega o Senhor. E eu preguei a palavra na unção, profetizei, abençoei, proclamei avivamento, procurei e comecei a trabalhar, cuidar do povo. Em um belo culto eu falei: eu quero profetizar para esta igreja e para as filhas. Segundo semestre nós teremos a maior colheita desse ministério em 13 anos. Rapaz, o povo entrou num reprepre, gritou, glorificou. Por quê? Porque eu me movi na expectativa do céu, no momento inesperado na terra. A Bíblia diz que vem o dia mau, mas você tem que se preparar para ele. É nesses dias que você desce mais na presença de Deus e que vai vir o inesperado do céu. Quando vier o inesperado do inimigo, o inesperado da terra, se prepare, mais poderoso será o inesperado segredo do céu sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua célula, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. No meio desse inesperado dos filisteus, a gente ganhou uma batalha de 4.000, e agora eu vou morrer? Isso é o quê? Me aparece um cara com um discurso forte. Diga bem forte: um discurso forte. É forte, Brasil. Qual é a força do discurso que procede dos teus lábios? Porque os meus filhos na Ágape Sede, seja em Brotas, plataforma, lá na Chapada, lá em feira, eles ficam buscando em toda e qualquer batalha a voz da sua liderança. E você precisa decidir nessa noite assumir a posição que Deus te deu em excelência. Volte a ser forte, porque o Deus que você serve é o El Gibor, é o Deus todo forte. Ele não é forte, Ele é todo forte, Ele é todo poderoso. Quando Moisés perguntou: Deus, para eu ir falar com o faraó, eu fui criado lá. Até para entrevistar no nível de hard de deuses, tem que dar um nome. Para poder eu falar do Senhor lá no palácio, tem que ter nome. Ele conhece o meu nome, eu sou Moisés. Mas aí eu vou falar em nome de que Deus? Diga para Faraó que Ani,
eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Volte a lembrar que você é embaixador do Rei Jesus. Davi entendeu isso quando encontrou com Golias. Golias, você vem contra mim com escudo e com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, de Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Aquele filisteu foi tomado de um discurso forte, e ele, como líder, começa a vociferar. Vociferar é mais do que gritar. Existem momentos que não é grito na carne, mas existe momento que o Espírito Santo precisa encontrar homens e mulheres como Josué, tão valente, tão corajoso, meu irmão, que até se aparece o anjo, ele fala: e aí, anjo, qual é de mesma? Você é com o povo de Deus ou não é com o povo de Deus? Então vou meter espada em você. Calma, eu sou um anjo qualquer não, eu sou o Senhor. Meu Deus, me perdoa. Mas você acha que Deus não se alegrava na garra, na coragem, na liderança de Josué? Claro. O que é que Deus disse para todo o arraial de Israel? Ei, Caleb e Josué, eles são diferentes. Neles há outro espírito. Deus não deu espírito de medo à sua igreja, mas de poder, de coragem e de moderação. Nós estávamos para implantar casas de paz, e lá em Brotas, uma batalha espiritual, o inimigo atacando, pessoas ficando enfermas, e o espírito do medo começando a querer entrar, e Fábio começou a levantar essa bandeira: pai, está acontecendo isso e aquilo. Aí eu estou um dia de domingo, no dia do envio, estou lá no culto de manhã pregando, o Espírito Santo falou: vai para Brotas hoje à noite e profetiza sobre o povo. Falei: amém, pai. Falei: tá, vamos comigo. Era aniversário de minha filha, a pastora Nayane. Aí ela achou que eu ia pregar, eu falei assim: não, eu não vim pregar não, eu vim profetizar. Ela pregou, palavra de Deus, tal, parabéns. Dá aqui o microfone. Falei: agora sobe o louvor. Aí começou, e eu comecei a profetizar, quebrar e destruir, e liberei um discurso forte. E eles abriram mais de 100 casas de paz. Eles tocaram mais de 270 vidas. Eles tiveram mais de 250 pessoas nos 2 grandes cultos, que não foi na igreja, foi numa escola, porque não ia caber. 34 almas aceitaram Jesus naquele domingo, e outros estão congregando. Há momentos que Deus precisa trazer algo forte. Um pitbull parte para cima de você. Ou você usar em Bolt para correr, ou você é um adestrador canino, ou você vai ter que pedir para Deus baixar um leão dentro de você, uma unção, porque você vai ter que quebrar ele na porrada, ou então tu morre. Ei, inimigo, sai daí, por favor. Sai. Eu falo assim com meu filho: filho, com licença. Fábio, vem cá, filho, eu quero falar com você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No discurso desse forte líder dos filisteus, ele chama eles para alguns entendimentos, e Deus está te chamando nessa noite. A primeira declaração que ele faz: esforçai-vos. Esforçai-vos significa trazer uma capacitação de energia que está escondida, e ela é despertada por algo de impacto, seja emocional, físico ou espiritual. Alguém corre aqui? Alguém já correu, fez prova de corrida, 5, 10, 21 quilômetros? Alguém já participou de algum esporte que você pensou que não ia conseguir, e de repente veio aquele segundo fôlego, e você conseguiu acabar a corrida, acabar o campeonato? Já conseguiu, Osane? Numa academia? Quem mais já? O meu brodinho atrás aqui. A medicina chama isso do segundo fôlego. É como se o seu corpo tivesse um turbo escondido. As mulheres, quando vão ter parto natural, quando ela está gritando, ela diz assim: não vai dar, me corta toda.
E aí o médico, a parteira fala, vai, você consegue. E daqui a pouco tu vê a mulher dar um grito, meu irmão, e botar uma força. E puf, o bebê sai. Profetiza para 2, 3 valentes aí, você tem um fôlego escondido dentro de você. Esforçai-vos. Depois ele diz, sede homens. Isso significa lembrar de quem somos, nossa origem, nosso destino, nossos valores e os nossos princípios. Lembre do teu Deus, lembre da palavra, lembre das mãos que te ungiram, lembre das palavras que estão sobre a tua vida. Se alimente do que veio do céu, para de se alimentar do que veio da terra e de debaixo dela. Como diz Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Depois ele diz assim, sejam fortes, esforçai-vos, sejam homens, para quê? Para não servir o inimigo. Por quê? Porque o inimigo se alimenta das nossas fraquezas não confessadas. Discipulado é uma amizade duradoura, mas discipulado também é arma de guerra espiritual. Porque o inimigo se alimenta de segredos que o crente tem com ele. Ah, mas eu não vou confessar para minha esposa, senão vai dar divórcio. Procure o seu discipulador. Procure a sua liderança. Rasgue. Por que tem que rasgar no nível humano? Porque Deus já sabe todas as coisas. E a gente às vezes fala assim, não, Deus já sabe, então pronto. Mas eu preciso ter coragem de me rasgar diante de um homem de Deus. Para provar que eu não quero mais ter segredo com o inimigo. E para provar que quando o inimigo vier me acusar, você chegou atrasado. Jesus já me perdoou. E eu já confessei. Eu já desliguei. E naquele discurso, aquele líder diz, pelejai. Não adianta você ser forte, se esforçar porque tem força. Não adianta você saber quem é você, seja homem ou mulher. Não basta você apenas desejar não servir o inimigo, se você não entender que tem que guerrear. Sair da zona de conforto. Fazer o novo. Ser humilde para aprender de novo. Eu lembro quando eu fiz o meu encontro com Deus em Fortaleza. Eu falei, ó, a minha capa de a estola sacerdotal vai ficar no quarto. E aqui eu sou um encontrista. E tudo que tinha que ser feito, eu baixava a cabeça. E às vezes eu via os meninos meio com... Eu dizia, pegava a mão, vem, pode me ministrar. Como você tem pelejado? A primeira peleja não é usar MDA, não é usar os 4 pilares, não é usar estratégias evangelísticas como casa de paz. A primeira peleja é no teu altar secreto, é você e Deus. É você decidir pelo discipulado como um ambiente de cura e proteção. E não de bater cartão religioso. Mas dizer, Senhor, eu quero me sujeitar ao Senhor. Agora esse discurso não era para estar na boca desse cara. Acabou aqui, me dê 2 minutos aí. O que houve? Diga comigo, uma transferência. Nós abrimos uma célula fruto da casa de paz chamada Casa do Concerto. Esse mesmo lugar, essa mesma casa, um dia foi uma igreja. Foi um lugar de oração, de adoração, de vigílias de oração tão intenso, que do lado, parede com parede, tem um ambiente de adoração
de deuses que não são os nossos, amém? Porque como vai para a internet, e esse lugar fechou, porque a presença de Deus era tão forte que não descia ninguém lá. O cara ia lá e falava assim, para de orar para Jesus, porque não está descendo nada lá. E era a mãe do pastor Otávio. Só que ela foi embora, e aí ninguém sucedeu, e houve uma transferência de autoridade. Uma nova pessoa assumiu, reformou o lugar que estava fechado, acabado. E o lugar que era a casa do concerto, esse nome nasceu por um sonho que uma pessoa que frequentava teve, que naquele lugar pessoas eram curadas. Cortaram a luz, cortaram a água. Quando eu fui fazer a primeira casa de paz, era um fedor de mofo insuportável. Agora, já teve até casamento lá dentro, para a glória de Deus. O que nos faz perder o discurso que foi para o lábio do inimigo? Diga bem forte, não reconhecer a autoridade de Deus em nossa vida. A autoridade era Samuel, mas eles foram para Eli. Quem é a autoridade de Deus sobre a tua vida? Quem é que Deus está usando para liberar a palavra de governo sobre você? 2, andar no histórico e não mais numa vida diária com Deus. Quando eu deixo de andar na intimidade com Deus, eu ando com as experiências de Deus. E Deus não pode me dar um novo, porque eu estou preso a experiências do passado. Vitória para você, é uma estratégia para você. 3, agir mecanicamente em meio a crises. É preciso parar, ter coragem para parar tudo, buscar, dar tempo para ouvir Deus e a sua palavra. Deus quer trazer de volta a você, filho, filha de Deus, filhão, filhona, a presença, a força, a coragem que está no discurso dos filisteus. Mas uma coisa é claro, você precisa voltar a reconhecer quem é você em Deus. Você precisa voltar a reconhecer o que você tem feito de certo ou de errado. Você precisa abrir o seu coração e clamar por Deus. Santifica-te. E Deus vai restaurar. E o discurso que está nos lábios do inimigo, o Senhor vai dizer, devolve esse discurso para os meus servos. A palavra de autoridade, a palavra de conquista, a palavra de milagre, a palavra de multiplicação, ela tem um endereço, e o endereço é você. Fica de pé em nome de Jesus.